Ó, se você tá aqui é porque tua mãe te buscou, né? Veja bem que legal. Depois você chegar em casa, ela não fez a comida que você queria? Fez. Muito bem. Olha só como você é esperto, inteligente, capaz. Fala pra tua criança que ela é capaz. Tá. Eu ficava olhando aquilo, Marcelo, eu falava assim, gente, isso me parece muito um consolo. Um tapinha nas costas, assim, tipo. E eu falava, cara, isso aqui não tá me convencendo, porque se era só pra falar que eu tô bem, eu sei que depois ficou tudo bem. O problema não é exatamente esse. Mas eu não sabia como fazer de outro jeito. E foi investigando, foi em clínica, errando e acertando. E teve uma vez que eu achei que podia apanhar no consultório, mas foi uma tacada que eu fiz. Falei, gente, ou dá certo ou não vai dar. Que eu comecei a entender que para resolver o problema, porque o nome disso eu entendo que é dessensibilizar, é você tirar a sensibilidade da cena, diminuir a intensidade dela. Isso que você acabou de descrever. E isso é dessensibilizar, que é válido. Toda ferramenta tem a sua função e tem sua limitação. Não estou falando que não é boa, mas isso não é ressignificar. Uhum. Então o que eu entendi que a gente tem que fazer? Você tá triste na escola, tua mãe não foi te buscar, certo? Como é que você tá sentindo? Triste? Ok. Mas triste é depois que você viu que ela já não te buscou. Triste é consequência. É igual quando você pergunta, como é que você se sente quando você come um doce que você achou que não poderia? Culpa. Culpa é depois. É emoção de consequência, eu tenho que ver antes. Eu quero que você vá para o momento em que você percebeu que ela não estava vindo. Naquele momento que você faz assim, ó, tá, ali, o que você sentiu? Medo. Medo para mim faz muito sentido, porque trauma, ativação do sistema nervoso simpático. Medo, luta e fuga. Porque tristeza é uma emoção do parasimpático. Ninguém se traumatiza por tristeza. Tristeza vem depois. Então, quando eu entendo isso, falou, para medo faz sentido, tá mais perto. E o que você entendeu por ela não ter ido te buscar? Minha mãe estava trabalhando, ela esqueceu da hora. Por isso ela esqueceu de mim. Tá, mas e daí? Que eu falo assim, gente, você tem que ter cabeça de ET. O que é cabeça de ET? Você não pode escutar com a cabeça de um ser humano. Porque se eu escutar com a cabeça do ser humano, eu vou falar assim, nossa, realmente, né? Que triste, deve ter sido horrível pra você. O ET tá assim, e daí? O que tem a ver uma coisa com a outra? Me explica. Então eu entendi que como minha mãe atrasou por causa do trabalho é mais importante do que eu. Então se o trabalho é mais importante do que eu, olha quanta coisa. Trabalho é ruim, trabalho afasta pessoas, essa pessoa pode ter problema no trabalho depois, e eu não sou tão importante quanto o trabalho. Ela gosta mais do trabalho do que de mim, então eu não tenho tanto valor assim. Então eu coloquei trabalho igual a o amor que ela tem por mim. Agora eu posso ressignificar. Que é trazer o discernimento que eu tinha falado pra você anteriormente. Sim. Isso é ressignificar. E aí, quando eu fui entendendo isso, eu falei, agora o negócio fez sentido. Porque senão, se o significado continua o mesmo, você concorda comigo que toda vez que ela tiver de novo contato com alguém foi trabalhar e não me escolheu, pode vir de novo a sensação. Não por acaso ela se casou com uma pessoa workaholic e falava, você não dá atenção pra mim, tudo é o trabalho, por que será? Que coincidência, hein? Pois é. Então, se eu não mudar esse significado, ela sempre vai achar que o marido prefere o trabalho do que ela. E aí eu entendi o que é ressignificação. Muito legal. O processo de conversar com a criança, para mim também nunca conectou tanto, assim. Entendo, mas eu sou uma pessoa mais lógica. E Eu acho que eu também, por isso que não colava muito. Aí eu fico pensando assim, deve ter abordagens que funcionam melhor para pessoas assim como a gente, mais prático, mais objetivo, mais adulto, e deve ter gente que talvez funcione melhor com uma outra abordagem, né? Porque a gente é muito intelectual, né? Porque de fato dessensibiliza, você se sente melhor, tanto que você pergunta, como é que você está sentindo agora? Melhor. Tá, mas melhor não é igual a resolver. Melhor não é igual a entendi. Então, quando eu passava por esses processos, eu falava assim, não, eu entendo o que você está falando, mas pra mim não fazia sentido melhorar por causa daquilo. E aí eu me sentia mal, porque eu falava assim, cara, o que eu não entendi? Entende? Sim. E a partir daqui, o que você decide usar? A partir desse momento? Pura comunicação. Você continua na comunicação? Eu uso as técnicas terapêuticas como a constelação, os conceitos da sistêmica, né? Que é a hierarquia familiar, pertencimento, tudo mais. Eu uso os conceitos, mas ainda assim me comunicando. Eu não falo assim, ó, agora vou te constelar. Eu falo, olha, você percebe que também
Vamos supor, né? Você olhava pra sua mãe como se ela fosse pequenininha, como se ela fosse sua filha. É verdade, Eric, eu vivo falando, minha mãe parece minha filha. Você acha que isso é certo? Você ser mãe da sua mãe? Então eu vou usando assim mais eu não vou falando o que eu tô fazendo, Uhum. sabe? Usando a técnica tal. Eu Uhum. vou pegando o conceito que eu tenho e me comunicando com essa pessoa pra ver se faz sentido pra ela. Uhum. Porque às vezes se você falar assim, vou usar constelação, a pessoa tem preconceito. Ah, não acredito, É esse negócio é verdade, coisa é. do capeta, não sei o quê, nananã. Então pra quê, sabe? Só faz. Se abstraiu. Eu abstraí, simplifiquei e tirei Sensacional. todo o terno da terapia, sabe? E você gosta de passar alguma lição de casa? Sim, Você gosta? gosto. Que é principalmente o orar e vigiar que eu falo, né? Falar agora é orar e Isso é muito vigiar. bom, O que você entendeu daqui? Isso. E eu pergunto também, o que você entendeu do que a gente fez? Tá bom, então agora o que você vai fazer? Então daqui a pouco, seu marido vai chegar em casa, né? Você achava que ele não ligava pra você, lembra? O que você entendeu agora? Que ele... Ah, muito bem. Ótimo, muito bom. E você gosta quando você está fazendo um processo terapêutico, usualmente você gosta de ver com qual frequência a pessoa? Eu vejo ela uma vez nesse processo, depois na verdade eu dou um intervalo de 30 dias. 30 dias até porque ela precisa viver essas mudanças, ela precisa sentir na pele, precisa fazer os movimentos. E é o tempo médio que as pessoas levam para processar toda a mudança. Uns menos, outros mais, mas é uma média. Aí depois de 30 dias tem um retorno. A maioria das pessoas no retorno, ainda mais depois da conversa que a gente tem, né? De ganho secundário, você entendeu? Fez sentido? Tudo aquilo ali, se ela voltar e não teve resultado, é o que você ainda não entendeu. Então até a conversa é outra. Porque Legal. antigamente, Marcelo, vinha muito assim, a pessoa vinha num tom de não tive resultado, tô igual. Sabe numa postura tipo assim, ó, Tá contigo. exato. E aí o terapeuta fala assim, meu Deus, e agora, Eric? E no retorno? Se a pessoa não tiver resultado, eu faço o quê? Falei, você pergunta. Pergunta pra ela o que aconteceu, o que não aconteceu, o que ela não entendeu, o que ela achou que ia acontecer. Então essa sua primeira, ela é mais longa? 1h30? 1h30? 1h30, 2 horas? Depende muito da pessoa, né? Tem gente que se prolonga mais, tá mais 1h30, 2 horas. Entendi. Então você faz Que é o que eu faço na live, é aquilo. A live dura 1 hora e pouquinho, é esse processo. Muito bom. E você, quando a pessoa volta, o que você espera que tenha acontecido? Qual a sua expectativa? A expectativa que eu tenho é que ela tenha feito os movimentos dela, até porque eu tenho um princípio, né? Que tudo que é conversado não sai caro e alinhamento de expectativas. Uhum. Então, como foi tudo previamente alinhado e ela me disse que ela entendeu, então o que eu espero que ela tenha feito? E felizmente, Marcelo, é assim que tem acontecido mesmo. Mais de 90% das pessoas que eu atendo têm resultado depois desse encontro. Caramba. E eu vejo que é muito assim, cara, porque eu simplifiquei muito o processo e eu trouxe esse entendimento para ela. Tanto que, antigamente, né, como eu fiz a formação em hipnoterapia, tinha toda aquela ritualística de ter que fechar os olhos, disso, aquilo. Eu tirei tudo isso, porque o que importa é ela entender o processo. Uhum. Então, ela não precisa mais fechar o olho, não precisa fazer mais nada. Ela só precisa entender. E eu gosto de atender gente bem racional, porque o processo ele é muito lógico. Apesar de serem questões emocionais, sim, é importante que ela sinta, que ela se abra, mas é um tico e um teco que tem que funcionar para ela entender que ela associou coisas que não tem nada a ver uma com a outra. A lógica que tá errada. É a lógico, lógica, mas a lógica tá errada. Por quê? Porque se o problema foi de interpretação, eu tenho que mudar isso. E todo o resto muda junto.